Pode se assentar, irmão. Fique à vontade. Bom dia, graça e paz. Amém? Paz do Senhor. Shalom. Amém, amém, amém. Irmãos, a presença de Deus, ela gera muito temor no nosso coração. A gente não está diante de qualquer pessoa, né? E no momento que nós estávamos louvando, cantando aqui essas canções, eu não sei se você presta atenção, né? Naquilo que você está cantando. Mas eu fiquei particularmente muito feliz porque toda canção que foi entoada aqui, ela vem construindo aquilo que Deus está gerando nessa manhã. A mensagem que vai ser liberada agora nessa manhã, aquilo que Deus compartilhou no meu coração, nós estamos num desafio aí, numa série de mensagens a respeito das 7 cartas de Jesus, às igrejas ali de Apocalipse. Quem lembra qual carta foi domingo passado? Quem estava aqui? Éfeso, exatamente, aos Efésios. Então, irmãos, é uma construção, e a gente precisa estar atento àquilo que Deus está falando, àquilo que Ele está gerando no nosso meio, para que a gente possa realmente dar uma resposta, para que a gente realmente possa, corresponder à expectativa do coração de Deus em relação a nós como igreja, amém? Então, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 8, vamos ler até o 11. Apocalipse. Eu particularmente não gosto muito desse nome, irmãos. Eu gosto muito do inglês, que traz a tradução, acho que ela evidencia mais o que realmente significa este livro, que é Revelation, ou até mesmo, esse termo Apocalipse, muitas vezes ele gera, um medo, muitas vezes como se fosse algo enigmático, e o que foi plantado na nossa cultura, na nossa mentalidade, muitas vezes foi aquilo que Hollywood colocou nas nossas mentes, ou foi naquilo que as pessoas falaram sem entendimento, na ignorância. Muito obrigado, meu irmão. E nós ficamos com medo. Eu cresci, quando eu me converti, muitas pessoas me falavam do livro de Apocalipse, mas parece que me falavam para me deixar com medo, irmãos. Falavam algumas coisas que eu pensava, meu Jesus, e agora como é que vai ser? E se isso acontecer mesmo, E me dava muito medo, irmãos. Então, inclusive o pastor falou isso domingo passado, tem muitas pessoas que nem leem, nem abrem no livro de Apocalipse, porque ficam com medo. Porque acham que o Apocalipse está atrelado somente a coisa ruim, a catástrofes, e quando o mundo vai acabar. Mas o coração deste livro, irmãos, está no capítulo 1, onde fala revelação de Jesus Cristo. O cerne do livro de Apocalipse, ou da revelação, é quem Jesus é. Então não olhe para esse livro com medo, com preconceito, como se fosse algo apenas enigmático e que você nunca vai entender, não. Mergulhe, leia, reflita, medite nesse livro, entendendo que nesse livro nós temos uma revelação de Jesus ressurreto, de Jesus como todo glorioso e todo poderoso. Amém? Achou aí? Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Irmãos, essa semana eu meditava nessa passagem, nesse texto, e a gente vai estudar, se debruçar.
E há muito temor no meu coração em trazer a mensagem no culto de domingo, porque a gente sabe, né, que existe aqui pessoas que estão há muito tempo na fé, existem pessoas que estão começando, pessoas que estão iniciando, mas a preocupação do nosso coração não é trazer uma mensagem que vai impactar apenas o teu intelecto, que você vai dizer, uau, que mensagem, não. Mas o zelo dessa casa, aquilo que tem sido construído a partir da liderança deste lugar, é uma mensagem que seja clara, objetiva e que realmente gere um senso de responsabilidade para que nós possamos experimentar todos os dias a transformação que o Evangelho causa em nós. Amém? Então essa carta que nós lemos, ela é muito especial, irmãos. A carta à igreja de Esmirna. Esmirna era uma cidade, né, ali da Ásia Menor. Vou dar uma introdução aqui, peço que você tenha paciência comigo. Eu sei que as introduções não são fáceis, mas você que já tem um pouquinho mais de entendimento, fica na intercessão, me ajude a pregar, fique aí, conectado com Deus, com aquilo que Ele está falando, porque eu não estou fazendo isso sozinho, nós estamos fazendo isso como igreja, amém? Não é um discurso diante das pessoas, mas é Deus ministrando aos nossos corações, porque a palavra ela não é só para vocês, a palavra também é para mim. Então me ajude, amém? Essa igreja, essa cidade, ela estava, né, numa região ali que hoje, né, nos dias de hoje é na Turquia asiática. Era uma cidade muito conhecida na época, uma cidade que ela era muito linda, era conhecida como a flor, né, da Ásia Menor. Era uma cidade muito rica, tinha muita cultura. Foi fundada mais ou menos aí 1000 antes de Cristo. No ano 600 a.C., ela foi totalmente devastada, foi abalada, suas estruturas foram ao chão, e então pensaram que foi o fim dessa cidade. Mais ou menos 200 a.C., ela ressurgiu, e ela foi reconstruída de uma forma extraordinária. É por isso que Jesus usa essa linguagem aqui, e nós vamos entender um pouco mais à frente. E ela surgiu no contexto ali da Ásia, e ela se tornou uma cidade muito importante. Os historiadores dizem que ela disputava com Éfeso a ser a principal da Ásia, para ser a potência principal ali daquele continente. Então olha que interessante, uma cidade que era muito bela, era uma cidade que tinha uma fidelidade muito grande a Roma, irmãos. Muito antes do Império Romano, né, ascender e se tornar o grande Império Romano, essa cidade já era fiel ao governo de Roma, a ponto de eles serem elogiados. Por isso que Jesus usa essa linguagem a partir de uma leitura da cultura para comunicar as pessoas daquela cidade. Amém? Estão comigo? Então essa cidade ela era uma cidade muito importante, havia ali um estádio, né, um anfiteatro muito grande, onde os atletas disputavam, de ano em ano aconteciam as Olimpíadas. Quem conhece as Olimpíadas aí? Essa cidade sediava, irmãos. Os jogos atléticos ali, alvoroçava, movimentava aquela cidade. Então tudo que Jesus falou aqui nesse versículo que nós lemos, está totalmente atrelado ao contexto, à identidade, à formação das pessoas que moravam naquele lugar. A linguagem que Jesus usa aqui era muito clara e específica para que eles pudessem entender o que Jesus estava falando para aquela igreja. E essa cidade, ela surge, irmãos, então nesse contexto, ela era muito bela. Existia ali também um paganismo, por quê? Porque no tempo do Império Romano, nós sabemos, irmãos, né, que foi elaborado lá aquela lei do culto a César, do culto ao imperador. E quem não adorasse o imperador, o que acontecia? Vamos lá, me ajude. Era morto, irmãos, era condenado. E essa cidade era fiel a Roma, então ela ganhou o direito de construir e erigir um dos primeiros templos, né, dessa era aí de Roma, para Deus a Roma, e elas construíram, e existia um monte chamado Pagos ali, que era formado com muitos templos. Então pensa em algo histórico, estrutural muito lindo, irmãos, muitos templos ali, né, para deusa Cibeles, Zeus, Apolo, Afrodite, Esculápio. Então a cidade ela tinha sim uma crença em muitos deuses, eles tinham uma fé. Mas não era aquilo que realmente Jesus tinha para eles. E todo esse contexto cultural acabava influenciando as pessoas dessa cidade. Amém? Estão comigo, sim ou não? Então vamos lá. E Jesus usa uma linguagem muito interessante aqui. Jesus começa falando: diz ou escreva à igreja de Esmirna estas coisas. Jesus se apresenta como o primeiro e o
último, aquele que esteve morto, mas tornou a viver. Irmãos, aqui Jesus está se apresentando não apenas como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque a sua primeira vinda foi como Cordeiro de Deus, aquele que seria sacrificado, que iria sofrer, o servo sofredor de Isaías 53, amém? Que padeceu, que foi chicoteado, que passou por muitas dificuldades, e se entregou naquela cruz, doou até a sua última gota de sangue, para nos salvar e para pagar o preço que era meu e seu. O preço do pecado, o salário do pecado é a morte, existia, a justiça de Deus exigia que esse salário fosse pago. Então Jesus veio como Cordeiro de Deus e se sacrificou. Mas aqui ele se apresenta não mais como o Cordeiro de Deus, mas como o leão da tribo de Judá, como o rei que ressuscitou e que vivo está. E como nós cantamos aqui, ele tem todo o poder, ele tem toda a honra, ele tem toda a glória. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele é o primeiro e ele também é o último, ou seja, ele está no começo, mas ele também está no fim. Para ele não existe, irmão, limitação de dias. Ele está fora do nosso tempo. Ele é eterno, ele é soberano. Esse é Jesus, irmãos. E às vezes nós esquecemos dessa verdade, nós olhamos para Jesus apenas como cordeiro, como servo sofredor, mas a verdade é, irmãos, que a sua segunda vinda, ele virá como o rei que julgará as nações, que trará justiça, e todos aqueles que não se renderem a ele, nessa era, naquele dia não haverá mais tempo, irmãos. Jesus é o leão da tribo de Judá, aquele que venceu a morte, esteve morto, mas ressuscitou. Por que Jesus fala isso para essa igreja? Eles sabiam muito bem o que era, irmãos, morrer e ressurgir. A cidade havia sido devastada, ninguém acreditava que Esmirna ia se reerguer, mas de repente, através de um governo de um imperador que assumiu lá, Lisíaco, se não me falha a memória, eles se reconstruíram. Então essa ideia de ressurgir era muito fresca na mente dessa cidade, dessas pessoas. Assim Jesus se apresenta: eu sou o primeiro e eu sou o último, aquele que esteve morto, mas tornou a viver. Irmãos, este é o cerne do Evangelho, irmãos, a ressurreição de Jesus. Esse é um fundamento importantíssimo, irmãos, porque Jesus não apenas morreu, mas Ele ressuscitou, e é nisso que está a nossa esperança. Sabe por quê? Porque um dia nós vamos morrer, irmãos. Um dia este corpo aqui vai tombar nessa terra, a não ser que Jesus venha antes e nós estejamos vivos, mas é bom se acostumar com a ideia que um dia nós vamos ultrapassar a linha de chegada, amém? Mas a morte não tem mais poder de nos parar, a morte não tem mais o poder de limitar aquilo que nós vamos experimentar no futuro. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou e a nossa esperança deve estar nisso, amém? Outro versículo: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. Irmãos, a cidade era muito rica, a cidade não tinha tanta pobreza assim, irmãos. Mas a pergunta é, por que Jesus usa essa linguagem então? Se eles eram uma cidade muito movimentada, era uma cidade que tinha uma boa economia, era uma cidade que estava ali, né, no epicentro da Ásia, que estava ali nos movimentos, como eu falei, tinha um porto que causava muita prosperidade, era um dos principais portos da região. Por que essa igreja era pobre? Economicamente, por que essa igreja era pobre, irmãos? Nós precisamos entender o contexto, sabe por quê? Porque, irmãos, a história é muito importante. Em meio a um tempo, irmãos, em que as pessoas pregam qualquer evangelho por aí, em meio a uma geração, irmãos, que as pessoas estão tentando tirar a cruz do evangelho, estão tentando tirar a renúncia do evangelho, nós precisamos voltar ao evangelho simples, o evangelho de Jesus Cristo, que implica em negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus todos os dias. Irmãos, não é fácil. Essa igreja estava vivendo um contexto de perseguição.
A partir do governo de Nero ali, principalmente a partir de 70 depois de Cristo, né? Nero assume ali mais ou menos na década, nos meados de 60 depois de Cristo, e ele começa uma perseguição contra os cristãos, irmãos. Sabe, nós precisamos olhar para a história, porque, como diz o Hernandes Dias Lopes, se nós não aprendermos com a história, nós estamos fadados a cometer os mesmos os erros. A história vai ser a nossa pedagoga ou a nossa coveira, ou ela nos enterra ou ela vai nos ensinar. Sabe, irmãos, essa igreja entendia muito bem o que era sofrer por amor a Jesus. Eles padeceram, como eu falei ali, a partir da ascensão de Nero no governo. No contexto aqui dessa carta já era Domiciano, a partir de 80, que estava governando. A perseguição era feroz. Sabe, irmãos, a igreja estava padecendo, estava sofrendo. Eles eram jogados ali nos anfiteatros, principalmente no Coliseu. As bestas feras comiam eles, eles eram devorados. Acredita-se ali, a história nos conta que no governo de Nero faltou madeira em Roma. Sabe por quê? Porque os cristãos eram queimados vivos por causa da sua fé. Eles eram colocados em postes, irmão. Era colocado uma espécie de piche sobre eles e era atacado fogo. Sabe para quê? Para iluminar o jardim de Nero, para iluminar as ruas de Roma. Olha como era legal ser cristão nessa época. E dessa igreja não era diferente, irmãos. Eles estavam sofrendo e muito por conta do paganismo, por conta dessa fidelidade a Roma. Eles estavam sendo suprimidos, os seus bens eram tirados, eles eram pobres. Sabe por quê? Porque sanções eram impostas sobre os cristãos. Vai seguir Jesus, então você vai ser isolado da sociedade. Você não é mais bem-vindo nessa cidade, você vai sofrer. Continua seguindo Jesus, então você vai sofrer. E eles, irmãos, passaram por um período de tribulação violento. E sabe o que Jesus falou no versículo que nós lemos? Eu conheço a sua tribulação. Irmãos, uma coisa é eu dar um diagnóstico da igreja, uma coisa é o pastor dar o diagnóstico da igreja, outra coisa é Jesus, aquele que conhece o íntimo dos nossos corações, aquele que está passeando no nosso meio, aquele que se faz presente aqui nessa manhã, olhar para nós e dizer: eu conheço aquilo que você está passando, eu conheço a tua tribulação, eu conheço o teu contexto, eu conheço o coração da minha igreja. Um contraponto, uma igreja pobre que vivia numa cidade rica. Olha que inversão de valor, irmão. Mas sabe o que Jesus está dizendo para ela? Porém, tu és rica. Porque riqueza para Jesus, irmãos, não é aquilo que é riqueza para nós muitas vezes. O que é uma igreja rica para nós nos dias de hoje? Vamos lá, pensa aí. O que seria uma igreja rica nos dias de hoje? Uma igreja que tem um mega templo, uma igreja que tem um trabalho extraordinário, uma igreja que arrecada muito dinheiro, uma igreja que tem milhares e milhares de membros e que todos os domingos se reúne. Talvez seja essa concepção que nós temos de uma igreja rica, mas quando Jesus olhou para uma igreja aparentemente com essas características, ele disse para ela assim: você é pobre, você é cega, você está nu e é miserável, que é a igreja de Laodiceia. Então muitas vezes nós olhamos para a igreja com a nossa visão humanista e nós achamos e temos diagnósticos, mas a verdade é que apenas Jesus tem o real diagnóstico de quem nós somos, irmãos. Jesus conhece o nosso coração e isso precisa trazer muito temor para o nosso coração. Sabe por quê? Porque as pessoas, os mais revolucionários dizem assim: só Deus pode me julgar. Isso é verdade, sim ou não? Aí eu sempre pergunto: e você não tem temor disso? Porque diante das pessoas você consegue maquiar, eu consigo maquiar, irmãos. Diante das pessoas nós vestimos uma roupa bonitinha, nós colocamos uma maquiagem, nós damos um sorrisinho, nós cumprimentamos, está tudo bem, está tudo. Mas a verdade é como nós estamos por dentro, irmãos.
aquele que tudo vê. A Bíblia vai dizer que nada está oculto diante dos olhos dele, tudo está nu e patente diante dele, ou seja, ele nos vê quando ninguém está nos vendo. Então, nós precisamos prestar atenção nisso, porque isso fala a respeito do caráter dessa igreja, isso fala a respeito daquilo que Deus estava vendo. Embora a sociedade olhava para aquela igreja, para aqueles cristãos, desprezavam eles, matavam eles, falavam: olha, vocês são os miseráveis, vocês estão seguindo a esse Jesus, não vão se dobrar diante dos outros deuses, não vão cultuar o imperador, vão morrer, vão para o Coliseu, vão ser queimados. Vocês são pobres, seus miseráveis, alienados. Mas Jesus olhou para aqueles irmãos e disse: vocês são ricos. Irmãos, qual é a riqueza que nós buscamos? O que é riqueza para nós? Para muitos a riqueza é ter um carro do ano, irmãos. Para muitos a riqueza é ter uma casa grande, bela, uma mansão. Para muitos, irmãos, riqueza é ter uma conta cheia de dinheiro, muitos algarismos ali, onde você pensa que nunca mais vai se preocupar com nada. Ah, irmãos, isso não é riqueza. A riqueza verdadeira está em Cristo Jesus. A riqueza verdadeira está na vida eterna que nós temos a partir daquele que Ele é, de quem Ele é, porque Jesus é o único que pode realmente transformar as nossas vidas. Ele toca naquilo que o dinheiro não pode tocar. Ele pode, irmãos, fazer aquilo que os bens materiais dessa terra não podem fazer, porque tem pessoas que no anseio, na busca pelo seu sonho, acha que vai ser suprido em ter um carro do ano, acha que vai ser suprido quando alcançar aquela profissão top, acha que vai ser suprido quando tiver com a conta cheia, mas a verdade é que a maioria das pessoas que chegam neste lugar, alcançam um lugar de tédio, porque percebe que isso não é tudo. É por isso que você vê muitos ricos por aí, muitas vezes tirando a própria vida, mas você não vê ele subindo num prédio, pegando tudo suas riquezas e jogando lá de cima, mas ele tem a capacidade de subir lá em cima e se jogar, por causa de um tédio, de uma aflição. Sabe, irmãos, isso mexe muito com o meu coração. Como eu falei, hoje em dia as pessoas pregam muitas vezes um evangelho muito light, irmãos. Um evangelho que é centrado no homem. Um evangelho que busca a felicidade pessoal. Venha, que Jesus vai transformar a tua vida e você vai ser feliz para sempre. Ah, irmãos, essa não é a proposta do evangelho. Jesus pode transformar as nossas vidas, mas a verdade é que Jesus falou lá em João 16, olha, no mundo tereis o quê? Aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou aquele que esteve morto, mas vivo estou. Nós temos essa tendência, irmãos, de querer adaptar a mensagem ao nosso gosto. Nós temos essa tendência, irmãos, de querer adaptar a mensagem quando ela nos tira da zona de conforto. Nós temos a tendência, irmãos, em querer escolher só aquilo que nos beneficia. Obrigado, pastor. Começou a esquentar, irmãos. Acabou. Por quê? Porque o conforto é bom, sim ou não? Quem não gosta de conforto? É bom, irmãos. Quem não quer viver uma vida sem problemas, uma vida sem dor, uma vida sem aflição? Quem não quer? Mas a verdade é que nós somos afligidos todos os dias, irmãos. Paulo vai falar em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele vai falar, olha, por todos os lados nós estamos cercados, apertados, nós somos atribulados, nós somos perseguidos, mas a verdade é que nós estamos animados, encorajados, nós somos perseguidos, mas nós não estamos desamparados. E no versículo 16 ele vai falar, olha, ainda que o meu homem exterior se desgaste, se corrompa, se perca, o homem interior se renova dia após dia. Por isso, os nossos olhos não podem estar naquilo que é visível, mas sim naquilo que é invisível, porque o que nós vemos é transitório, é passageiro, mas o que nós não vemos é eterno, irmãos. Romanos 8, versículo 18, a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória para a eternidade.
Ah, irmãos, como eu gostaria de chegar aqui nessa manhã, como ser humano que sou, e falar para você: olha, vai ficar tudo bem, meu irmão. Está andando de a pé, Deus vai te dar um carro. Olha, você está enfermo, Deus vai te curar. Está passando por dificuldade, vai ficar tudo tranquilinho. Ah, está passando por dificuldade financeira, pode ficar tranquilo, a conta vai ficar cheia em breve. Eu queria muito falar isso, irmãos, mas eu não posso. Sabe por quê? Porque essa é uma promessa de homens. E se a conta não ficar cheia? E se o carro não chegar? E se a enfermidade não passar? Como vai ser a nossa fé, irmãos? Jesus está falando para essa igreja de Esmirna: eu conheço a tua tribulação. Irmão, eu não sei o que você está passando a ponto de praticidade agora para nós. Eu não sei qual é o contexto que você vem. Eu não sei o que tem afligido o teu coração. Mas a verdade é que Jesus conhece o meio do seu coração. E as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos anseios, as nossas aflições, elas não estão desassistidas diante dEle. Pode ter certeza que Ele está nos vendo, irmãos. Pode ter certeza que Ele está olhando. A Bíblia diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele se apresenta nessa carta falando: eu sou o primeiro, eu sou o último. Ou seja, minha igreja, eu estou no começo, mas eu também estou aqui no final. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Você não está sozinho nessa jornada. Jesus conhece as nossas aflições, Ele conhece a nossa tribulação. Mas é importante lembrar, irmão, o que é tribulação. Tribulação é a prova, irmãos, que nós passamos. E a prova, ela vem de Deus. A prova não vem do diabo, não, irmãos. A prova vem de Deus. E Deus usa dos instrumentos mais hilários que nós possamos imaginar para nos provar, irmãos. Deus pega um povo e leva para o deserto, faz eles ter fome e sede, para que revelasse o coração daquele povo diante dele. A tribulação, a prova, ela vem para que nós sejamos... Me ajude. Para que você faz uma prova, irmãos? Para reprovar? Para ser aprovado, irmãos. Me ajude. O desejo de Deus não é que nós sejamos reprovados, meu irmão e minha irmã. O desejo de Deus é que nós sejamos aprovados diante dEle. Mas a verdade é que como nós vamos reagir diante da prova, diante da tribulação? A tentação não, a tentação o diabo nos tenta e o propósito da tentação é destruir a nossa vida. Mas a provação, a tribulação, ela vem para nos fazer aprovado diante dele, irmão. É por isso que Pedro vai dizer na sua carta: olha, não estranhe, porque vocês estão passando por tribulação, por aflição. Os irmãos de todo mundo estão passando, mas essa ardente aflição que vem sobre vós é para que a fé de vocês seja depurada, assim como o ouro era purificado diante do fogo. A nossa fé, irmãos, ela é provada para ela ser aperfeiçoada. Jesus não quer que nós reprovemos, Ele quer que nós sejamos aprovados, mas não depende dEle, a nossa aprovação depende de nós, como nós reagimos no dia mau, como nós reagimos na dificuldade, irmãos. Essa igreja estava suportando. Sabe, ontem eu estava meditando nessa carta, irmãos. E sabe qual que é o nosso problema, irmãos? Que nós olhamos para a Bíblia, muitas vezes, apenas como uma janela. Sabe o que é uma janela, sim ou não? Aquela pessoa que gosta de olhar o que está acontecendo lá fora, às vezes gosta de sondar o que está acontecendo na casa do vizinho, o que está acontecendo com o outro lá fora, e nós olhamos para a Bíblia muitas vezes assim, achando que isso daqui é para o outro. Ah, não, esse é para o meu irmão que está aqui. Não, esse é para minha esposa, é para o meu marido. Não, essa é para o meu filho. Não, irmãos, nós precisamos olhar para a Bíblia como um espelho, para ela mostrar aonde está os nossos defeitos, para ela mostrar quem realmente nós somos, para que nós possamos corrigir a nossa vida diante dele. Jesus conhece. Nós podemos maquiar, irmãos. E eu estava meditando ontem nessa carta, e eu me colocando no lugar desses irmãos. Eu não sei, irmãos,
Eu amo história, então por isso que para mim mexe muito, né, Bernardo? Bernardo também ama história. Isso mexe muito, irmãos. Como que alguém era capaz de suportar a morte por amor a Jesus? Como que alguém, irmãos, era capaz de sofrer o dano de um fogo sendo ateado no seu corpo? Imagina a dor que ele sofria naquela hora. Como que alguém era capaz de enfrentar, irmãos, um leão, uma besta fera no Coliseu, colocando seus olhos na eternidade, entendendo, essa dor é passageira, aqui eu vou sofrer um pouquinho, mas em breve eu vou encontrar o amado da minha alma, aquele que é eterno. Eu não sei se isso mexe com você, mas isso mexe comigo, sabe por quê? Porque mostra o quão raso eu sou. Isso mostra o quão a minha fé é pequena, irmãos. Isso mostrou para mim ontem eu comecei a ler sobre isso, e eu, por um momento em oração, me coloquei no lugar desses irmãos, e eu pensei, Deus, se eu passasse por essa prova, eu não ia aguentar. Se eu passasse por isso daqui, eu acho que eu não iria suportar. Eu tenho certeza. Por isso Jesus tem misericórdia de mim, me aperfeiçoa. Prepara a minha fé, Senhor. Aperfeiçoa, me ajuda, Jesus, porque eu não conseguiria. E sabe, irmãos, nós precisamos esquecer essas promessas que nos fizeram de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, irmão, sim, mas vai ser no dia que Ele voltar, no dia que Ele ressurgir, no dia que Ele, na sua santa e bendita palavra diz, naquele dia, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não vai haver mais dor, mais pranto, não vai haver mais aflição, porque as primeiras coisas passaram, e agora o reino é estabelecido em plenitude, irmãos. Existe um líder dessa igreja, irmãos, que é chamado Policarpo de Esmirna. Já ouviu falar desse cidadão, sim ou não? Irmãos, ele era um dos líderes dessa igreja. E sabe o que aconteceu com ele? Por não negar Jesus? Ele foi ameaçado. Ele foi pressionado. E eles chegaram para ele e falaram, olha, vai negar Jesus, sim ou não? Vai negar esse Cristo e vai cultuar o imperador? Não. Então você vai morrer. Sabe o que ele falou? 86 anos eu tenho servido a Cristo, e por toda a minha vida Ele é bom comigo. Não vai ser agora que eu vou blasfemar o meu Senhor e o meu Salvador. Aí os seus algozes falaram, então você vai ser queimado. Sabe o que ele falou? Tu pode me ameaçar com fogo que vai queimar esse corpo, mas em breve vai passar. Mas e vocês que se não se arrependerem em breve, vão experimentar o fogo que arde na era vindoura e que nunca vai se apagar. E ele morreu. Morreu numa pira. Sabe o que é uma pira? É uma coisinha redonda que eles colocam lenha, juntam lenha, faz uma fogueira e está lá ele, amarrado, sendo queimado, mas louvando a Deus e exaltando a Deus. Irmãos, às vezes eu passo por uma dificuldade, só comigo, com você não. Às vezes tem uma privação de alguma coisa em casa e eu penso, Deus, cadê as promessas do Senhor? Senhor, eu estou vivendo tão apertado financeiramente, cadê o Senhor nessa situação? Eu sou tentado a reclamar. Esses dias eu estava indo para o meu trabalho, ali pedalandinho minha bike, e eu fui altamente tentado a blasfemar, falar, Deus, o que está acontecendo? Eu sou teu servo, eu estou te servindo, por que eu tenho que passar por essas coisas? Mas sabe que no meu coração, o Espírito Santo sempre vem e fala, só glorifica. Irmãos, nós temos que louvar a Deus em todos os momentos. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós queremos louvar a Deus apenas nos momentos bons, apenas nos momentos que está tudo bem, está tudo feliz, está tudo colorido. Mas irmãos, e quando a dificuldade chegar, e quando eu não conseguir pagar o boleto, Ele continua sendo fiel, sim ou não? Mas qual que é a nossa tendência? É achar que Ele não é fiel. A nossa tendência é olhar para Ele, é olhar para as pedras e querer transformar em pão. Cuidado com isso. A nossa tendência é olhar e falar, Senhor, o Senhor não está me vendo? O Senhor não está vendo a tribulação que eu estou passando? O Senhor não está vendo a dificuldade que eu estou enfrentando no meu trabalho? Sabe, nós somos uma igreja, irmãos, muitas vezes que não aprende a sofrer. E se tem algo que nós aprendemos com essa igreja de Esmirna, é sobre ser uma igreja que aprende a sofrer, mas que aprende a ser fiel em todo o tempo. Amém?
E ele continua falando: eu conheço esses blasfemos que estão por aí, que se dizem judeus, mas na verdade são sinagoga de Satanás. Tome cuidado com quem você ouve falando sobre isso. Tem muitas pessoas que são antissemitas, que são contra Israel e que usam esse versículo para querer ser contra os judeus. Cuidado com isso, irmãos, isso não é o que a Bíblia diz. Isso daqui está falando a respeito de um grupo de irmãos que provavelmente eram gentios, que tinham se convertido ao judaísmo. E sabe o que eles estavam fazendo? Estavam caluniando os irmãos dessa igreja. Eles estavam levantando falso testemunho. Eles estavam, sabe o quê? Difamando esses irmãos. É por isso que essa igreja estava sofrendo, não apenas com a perseguição externa, mas até mesmo entre falsos irmãos. Isso não acontece nos dias de hoje, pode ficar tranquilo. E Jesus está falando: olha, não liga para eles. Eu sei quem eles realmente são. Eles não são nem judeus. Eles são uma sinagoga de Satanás. Quem nós somos diante dele, irmãos? Eu conheço as tuas obras. Jesus conhece a nossa situação, irmãos. Ele nos entende, irmãos. Pode ter certeza disso. A Bíblia diz que ele veio como carne, ele se ofereceu como sumo sacerdote, sabe para quê? Para conhecer as nossas aflições. Ele se colocou, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele conheceu a dor humana, ele conheceu a dor da traição, ele conheceu o que é passar necessidade, ele conheceu o que é a tribulação, para que hoje ele possa estar diante de Deus intercedendo por nós. E ele fala para mim e para você: eu conheço. Versículo 10, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Já não bastava que tinha sofrimento. Qual que é a promessa que nós gostaríamos de receber? Vai passar, vai ficar tudo bem. Mas Jesus continua falando: olha, não tenha medo porque você vai sofrer ainda mais. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Aqui tem um embate em relação se isso é literal ou não, mas eu quero dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, analisando o contexto histórico, a perseguição durou até o 4º século de maneira violenta, irmãos. Até a ascensão aí de Constantino, a perseguição foi ferrenha em cima da igreja. Muitos cristãos morreram por amor ao evangelho. Irmãos, nós não podemos negligenciar a história. Para que eu e você tivéssemos uma Bíblia hoje em mãos, isso daqui foi trazido até nós com preço de sangue, não apenas o sangue da redenção de Jesus, mas o sangue dos mártires que não negaram a sua fé diante das aflições e da tribulação. Irmãos, não queira fugir do sofrimento, não queira fugir da prova, não vai ter jeito, irmãos, nós vamos ter que passar. Não engane a si mesmo, irmãos. Não se engane, irmão. Isso é engano. Sabe? Às vezes a gente vai buscar o conselho de uma pessoa, mas na verdade é que nós não queremos um conselho. A verdade é que nós queremos um cúmplice. Sabe por quê? Porque quando as coisas dão ruim, nós falamos: mas foi você que me falou. Foi você que disse. Por quê? Porque a todo momento nós estamos tentando, irmãos, boicotar o nosso eu, boicotar quem realmente nós somos. E o único que pode dizer quem nós somos é Ele, porque Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Ele olhou para essa igreja e disse: olha, não tenha medo das coisas que vocês vão sofrer. Não tenha medo, vocês vão passar pela prova, a tribulação. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Lembra que eu falei que tinha o anfiteatro nessa cidade? Irmãos, eles sabiam o que era ser coroado. Eles viam aqueles atletas com pompa que lá iam, no anfiteatro, no estádio, e que combatiam e que jogavam ali os jogos e depois eram coroados com a coroa de louros. E eles sabiam o que era esse glamour, o que era, essa pompa, essa ostentação de ganhar um prêmio corruptível, um prêmio que vai passar. Mas Jesus está falando para essa igreja: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Uma coroa, irmãos, que ninguém pode tirar de nós. Uma coroa, irmãos, que nenhum banco deste mundo pode guardar. Nenhum ouro neste mundo pode, irmãos, se comparar com essa coroa. Sabe por quê? Porque essa é uma coroa eterna que nós receberemos da mão de Jesus.
E aqui Jesus está falando ser fiel até a morte, não apenas no sentido de que você tem que ser fiel até o seu último dia de vida, ou por toda a sua jornada cristã. Isso é óbvio, irmãos, nós temos que ser fiel até o fim. Mas Jesus está falando para eles, olha, vocês vão passar por prova, vocês vão continuar sofrendo, mas ser fiel até a morte, ou seja, a tribulação vai vir, a dificuldade vai vir, e mesmo diante da morte, permaneça fiel, porque eu tenho uma coroa muito melhor do que esses romanos, ou do que esse império pode dar para vocês. Eu tenho uma coroa eterna. Eu não sei, irmãos, qual é o propósito da tua vida, eu não sei qual é a sua ambição, porque muitas pessoas falam que o crente não tem ambição, mas a verdade é que o crente verdadeiro tem muita ambição. Sabe qual é? Encontrar Jesus, encontrar o amado da nossa alma e receber a coroa da vida. Como nós somos distraídos, irmãos. Nós vivemos a nossa vida distraído muitas vezes, achando que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar bonitinho, mas a verdade é, e se não ficar, irmãos? E se não ficar, nós temos uma esperança eterna de uma coroa que este mundo não vai receber, mas aqueles que são salvos e remidos, aqueles que permanecerem mesmo diante da morte, vão herdar. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E a pergunta que eu faço para nós nessa manhã é: muitas vezes nós não estamos dispostos nem a viver por Jesus, quem dirá morrer por Ele. Muitas vezes nós não abrimos mão do nosso pecado de estimação. Não, esse daqui não mexe. Até aqui eu deixo você mexer, mas aqui não. Irmãos, às vezes nós não estamos dispostos a acordar mais cedo. Às vezes nós não estamos dispostos a investir 1 hora a mais de leitura bíblica. Às vezes nós não estamos dispostos a servir em algo que Jesus está nos mandando, nos ordenando a servir. Às vezes nós não temos, irmão, nem essa intenção e essa disposição de viver para Jesus. Então imagina quando a prova chegar. Imagina quando alguém chegar para nós e falar: olha, se você não negar Jesus, você vai morrer. Como nós reagiríamos, irmãos? Por isso que Paulo vai falar: para mim, o viver é Cristo e o morrer é. Se você não tem disposição para viver para Jesus, irmãos, esquece, você nunca vai morrer por Ele. Isso é um engano. E ele continua falando no versículo 11: quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Irmãos, a segunda morte aqui está falando sobre a morte eterna, tá bom? Não viaje na maionese com interpretações alheias aí, que algumas pessoas hereges falam por aí. Não vou nem entrar no mérito. A segunda morte aqui é a morte eterna, irmãos. Um dia nós vamos morrer. Mas para onde nós vamos? Qual é a nossa expectativa? O que nós vamos encontrar do outro lado? Jesus está falando para essa igreja: olha, mesmo que eles esfolem os seus corpos, mesmo que eles queimem vocês, mesmo que vocês sejam jogados às bestas feras, não se preocupem, eles podem matar o seu corpo temporal, mas eles nunca tocarão na sua alma, eles nunca tocarão na sua vida eterna, porque a sua vida eterna está aqui, ó, nas mãos de Jesus. Eu não sei aonde você quer passar a sua eternidade, irmãos, mas eu desejo passar a eternidade com Ele. E nós podemos até sofrer. E acredite, irmãos, que hoje ainda tem pessoas que morrem pelo Evangelho. Ainda tem muitas pessoas hoje que estão morrendo pelo Evangelho. No contexto do Oriente Médio, existem muitas pessoas que são enforcadas, que são decapitadas. Existem muitas pessoas que ainda vão para o paredão e são metralhadas por amor a Jesus. São metralhadas, não por aquilo que eles fazem de errado, não porque eles são fofoqueiros, não porque eles não sabem viver em comunidade, não porque eles vivem uma vida totalmente hipócrita e as pessoas olham para ele e falam: olha, esse é um crente falso. Não, eles morrem, sabe por quê? Porque eles são cristãos verdadeiros. Eles falam: a minha esperança está em Jesus. Jesus é o meu único e suficiente Salvador. E por causa disso eles morrem. Diferente de nós, que muitas vezes negamos por coisas bem pequenas. Então, irmãos, o sofrimento é inevitável. Eu estou caminhando por fim, que é o nosso tempo já. O sofrimento é inevitável, mas o sofrimento é limitado. Aqui. O sofrimento é passageiro. Permaneça fiel a crente. Nós cantamos aqui muito bonitinho: és fiel em todo tempo tu és bom. Mas e no dia mau, Ele continua sendo bom para você, sim ou não?
Porque esse é o maior questionamento do ateu. O ateu, na verdade, irmãos, ele não quer questionar se Deus existe ou não. A pergunta dele é se Deus é bom ou não. Sabe por quê? Qual é o primeiro argumento de um ateu? Mas se Deus existe, por que que fulano passa tal coisa? Por que que na África passam fome, isso e aquilo? No dia mau, quem nós somos diante dele, irmãos? Que a tua fé não seja uma fé circunstancial. Que a tua e a minha fé não seja baseada em sentimentos, não seja baseada em quando as coisas vão tudo bem. Sabe por quê? Porque as coisas podem ir mal. Mas no dia mau Ele continua sendo fiel, no dia mau Ele continua conosco, Ele continua no processo, nos aperfeiçoando. Sabe, irmãos, Ele está conosco em todo o tempo. Então, para nós refletirmos como nós temos reagido diante das dificuldades e tribulações. Como nós temos reagido, irmãos? A maioria aqui é imigrante, passa por muitos momentos difíceis, irmãos. Quando nós chegamos aqui, nós passamos mal bocados. Passamos não, às vezes temos passado ainda. Teve momento que eu peguei a minha bikezinha, irmão, só tinha 5 euros para ir comprar uma fralda para o meu filho. Se eu fosse colocar a minha fé nessa circunstância, irmão, já era. Acabou. Mas nós colocamos a nossa fé muitas vezes nas circunstâncias, nós colocamos nos nossos sentimentos. Como é difícil, sabe? Mais do que as nossas ações, são as nossas reações. Como nós reagimos no dia mau, como nós reagimos quando o nosso irmão nos ofende, como nós reagimos quando as pessoas levantam uma calúnia sobre nós, como nós reagimos quando o nosso cônjuge muitas vezes nos ofende, como nós reagimos quando o filho muitas vezes nos ofende, como nós reagimos quando a igreja nos ofende, como nós reagimos, irmãos, quando nós não conseguimos pagar o boleto, como nós reagimos quando o alimento na despensa parece ser pouco, como nós reagimos, irmãos, como nós reagimos. Isso vai falar a respeito de como está a nossa fé e de como realmente é a nossa fé. Segundo ponto para nós refletirmos: eu tenho sido fiel de forma integral ou somente no que me é conveniente? Irmãos, nós como imigrantes principalmente, nós vamos ser muito tentados a tomar um caminho conveniente. Olha, faça isso daqui que você vai se dar bem. Você tem uma entrevista na AIMA, vamos contextualizar. Nós não podemos olhar para essa carta e olhar apenas para a Esmirna. Vamos imaginar que essa carta é para nós, irmãos. Fechou? Como quando as pessoas falam, você vai para a AIMA, vai lá, olha aqui, mas você não tem todos os comprovativos. Sabe o que você faz? Faz um comprovativo falso. Emite uma notezinha aí, apresenta lá, não dá nada. Não, quer sonegar um imposto? Pode sonegar, mas faz isso assim. Não dá nada. Tome o atalho. Ei, imigrante do Senhor Jesus, não pegue atalhos. Não haja na conveniência, seja fiel em todo o tempo. As pessoas do nosso trabalho, na universidade, elas vão nos apresentar atalhos, e isso não tem a ver com elas, irmãos, tem a ver com nós, porque é nós que conhecemos o Evangelho, é nós que conhecemos o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos reagir de acordo com as Escrituras, e não naquilo que me beneficia, e não apenas naquilo que é conveniente para mim. Tome cuidado com isso, porque nós temos a ideia de ser fiel em tempo integral apenas com quem está integral no ministério. Não, irmão, o teu trabalho é uma bênção, a empresa que você está é uma bênção, a tua universidade é uma bênção, mas sabe a partir de quando? A partir do momento que você se colocar como uma bênção naquele lugar. Qual é a recompensa que nós buscamos? Será que nós estamos em busca de uma herança? De ganhar e ganhar muitos dinheiros na Europa e mandar para o Brasil e construir um império e um dia voltar por cima da carne seca e dizer para os meus amigos, a favela venceu. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado com isso. Isso não tem problema, irmãos. Ter uma boa casa, um bom carro, ter uma vida financeira boa não é ruim, irmãos. O problema é onde está o nosso
coração, porque essas coisas vão passar, irmãos, essas coisas vão passar. Os governos tentam amenizar, os políticos tentam ter uma justiça boa, mas a verdade, irmãos, que vem uma guerra, vem uma pandemia e mexe com tudo, e aí, aonde está o nosso coração, aonde está a nossa fé? Se coloque em pé, por favor. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvido aqui? Todos têm ouvido. Mas quem ouve? Quando a gente fala uma coisa para uma pessoa, ou particularmente para o nosso filho, e eles não ouvem, qual que é a primeira reação que nós temos? Você não está me obedecendo. Ouvir tem a ver com obedecer, e não apenas com escutar. Ouvir, eu posso ouvir. Faz isso, faz aquilo, mas obedecer é diferente. E no contexto, a palavra ouvir, no hebraico, a palavra shemar, tem a ver com ouvir e obedecer e dar uma resposta. E Jesus espera uma resposta de mim e de você, irmãos. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Jesus, porque à luz da Tua palavra, o Senhor tem exposto os nossos corações e o Senhor conhece, Pai. O Senhor conhece quando muitas das vezes a nossa fé, Jesus, é circunstancial. O Senhor sabe, Jesus, muitas vezes quando nós estamos desanimados. Jesus, eu te peço nessa manhã que o Senhor mostre para cada um de nós qual é a resposta que nós devemos dar diante dessa palavra. Qual é a resposta que nós temos que dar, Jesus, diante das dificuldades que nós temos enfrentando, diante das tribulações, diante das provas que o Senhor tem nos submetido. Ah, Jesus, nós queremos ser aprovados diante de Ti. Nós queremos ser fiel em todo o tempo, assim como Tu és fiel. Nós queremos, Senhor, estar dispostos a viver por Ti, mas também de entregar a nossa vida por amor ao Evangelho. Ah, Jesus, nos perdoa por muitas vezes que nós queremos adaptar a mensagem, Jesus. Por muitas vezes que nós queremos ouvir apenas aquilo que massageia o nosso ego, apenas aquilo, Senhor, que nos conforta, mas de forma temporal e passageira. Nós não queremos, Senhor, dar ouvidos para isso. Nós queremos ouvir as Tuas santas e benditas palavras que nos confortam para a eternidade, que nos dão um consolo eterno. Ah, Jesus! Meu irmão, não espere uma canção, não espere uma oração sobre você. Abre a sua boca, fale com Jesus nesse momento. A Bíblia diz que Ele não despreza um coração sincero, um coração que realmente diz a verdade, um coração que realmente fala: olha, Senhor, hoje a minha fé está circunstancial. Olha, Jesus, essa semana eu não fui fiel, essa semana eu não consegui ser fiel nisso e naquilo. Ele está aqui disposto a perdoar e nos dar uma nova oportunidade. Ele está aqui disposto a nos moldar como o oleiro que molda o vaso. Ah, Jesus, aperfeiçoa a nossa fé, Senhor. Aperfeiçoa a nossa fé, Jesus. Ah, Jesus.